E voltando um pouquinho para a questão da doença em si, né? O pessoal perguntava bastante se dá para tratar o câncer só com pomada. Essa pergunta é bem interessante. Ainda ontem eu vi uma reportagem sobre isso, que era de uma pessoa bastante famosa que teve um câncer de pele, a Monja Coy. Nem Ela sabia que ela tinha tido teve um câncer. câncer de pele, provavelmente um câncer muito inicial, e a reportagem falava que ela passava por tratamento e usava uma quimioterapia em pomada para tratar o câncer, né? Quando a gente olha isso e a gente não tem o conhecimento, isso pode gerar uma confusão muito grande, né? Em relação ao tratamento do câncer de pele, o principal tratamento é a cirurgia. O número 1, 99% dos casos a gente vai operar. A gente só não vai operar aquela doença que já está muito avançada, né? E a gente vai ter que dar outros tipos de tratamento, né? Uma doença metastática, eventualmente, com intuito curativo, a gente não tem mais perspectiva de operar. Ou a gente não vai operar esse paciente quando ele não tem condição, né? Ou a doença é muito grande, né? Então, se eu pegar um tumor que é para retirar ele por completo, eu tenho que gerar uma situação de deformidade muito grande, né? Então, por exemplo, tirar um pedaço do osso, tirar o olho, tirar metade do rosto da pessoa. Nessa situação, a gente eventualmente não opera, né? Ou quando a pessoa tem uma doença sistêmica muito grave, né? Tem um infarto, né, que o coração é muito fraco, tem uma doença pulmonar, que uma anestesia seria muito perigosa. Então, nessas situações, a gente utiliza tratamentos alternativos, né? Então, o recado é, se câncer de pele é igual a cirurgia, até que o cirurgião diga que não precisa operar, né? Ou Até que que se não tem prove o condição contrário. de operar. Mas tumores muito, muito, muito iniciais, né? E aí a gente está falando de carcinomas basocelulares muito pequenos, de subtipos muito pouco agressivos, eventualmente se pode lançar a mão de tratamentos alternativos, né? E aí o que falava na reportagem, que ela usava uma pomada de quimioterapia, é justamente isso, uma pomada de quimioterapia, né? Que se usa É para tratar o mesmo. tumor. Que na maioria das vezes é o imiquimod ou o 5-fluoracil, que são medicamentos muito específicos que eles podem, né, tratar tumores muito iniciais e muito pequenos, né? Então, em algumas situações se usa, né? Qual que é o prejuízo, né, de não usar o tratamento padrão, que é a cirurgia? A cirurgia nos dá a condição de tirar aquele tumor e analisar. Foi tirado tudo? Que tipo que era, né? Era tipo X, tipo Y, tipo Z. Então a gente consegue, além de ver qual que é o tumor, saber se realmente saiu tudo ou não pela análise das margens de segurança, né? Uhum. Quando a gente usa tratamentos não cirúrgicos, seja uma quimioterapia em pomada, seja uma radioterapia para algumas situações mais graves, a gente nunca vai ter a certeza plena de que o tumor foi curado, né? Porque a gente está dando um tratamento que não tira a peça. Entendi. Ele ou queima ou atua localmente ali fazendo alguma alteração celular. Então a gente não vai ter a certeza. E aí, claro, esse paciente vai ter que ter um acompanhamento muito mais de perto aonde aquela lesão estava, né? Um outro detalhe é o seguinte: toda vez que a gente faz o diagnóstico de uma lesão, na imensa maioria das vezes, à exceção dos melanomas, a gente tira um pedacinho da ferida e manda analisar, né? Então, sei lá, eu tirei um pedacinho veio lá um carcinoma basocelular superficial, mais inicial de todos, né? Mas quem me garante que no resto da lesão ele também é superficial, que ele não tem um outro componente, né, associado? Então, muitas vezes a gente pode dar um tratamento para o paciente que não é suficiente para tratar a doença dele. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Quando isso vem de um médico com experiência no tratamento do câncer de pele, um dermatologista, um cirurgião com viés oncológico, ok. A gente vai tratar, mas eu sei qual é a repercussão disso. Como é que vai ser o meu olhar para esse paciente depois, né? Eu vou ver ele mais frequente, eu vou olhar na dermatoscopia com mais atenção e não pegar a pomada da vizinha porque ela usou e aí deu certo para ela, eu vou sair usando. Então esse Uhum. cuidado tem que ser um cuidado muito importante, né? Então, a princípio, né, via de regra, o tratamento é cirúrgico. Podem ser feitos tratamentos alternativos, sim, podem, mas mediante estrita indicação de um médico especialista, né? Uhum. Fora isso, não vale a pena arriscar, né? Como eu falei, eu pego cotidianamente no meu consultório pacientes que tiveram, né, experiências mal sucedidas com tratamentos ou
não cirúrgicos que não deram certo, ou cirurgias com colegas que não têm uma intimidade muito grande com câncer de pele, né, onde não ressecaram todo o tumor, não retiraram tudo, ou eventualmente ficou uma margem comprometida, ou a doença voltou. Então, a melhor coisa é procurar alguém que tenha intimidade, né, com aquele tipo de doença e com aqueles tipos de tratamento. Uhum. E para chegar até você, então, como que é, né? Para eu entender, tu faz a parte de diagnóstico ou não? A pessoa já tem um diagnóstico quando vai chegar no teu consultório? Eu recebo das duas demandas, né? Uhum. Tanto de pessoas que vêm encaminhadas de outros médicos, principalmente de dermatologistas, né? Uhum. Que, como eu falei anteriormente, a pessoa tem um problema na pele, é natural que ela vá procurar um dermatologista, Uhum. né? Nada mais justo e racional. Mas também tem aquelas pessoas que vêm, né, eventualmente por indicação de outros familiares, né, de um conhecido. Olha, eu tive um tumor de pele e aí eu tratei com fulano, né? Então a pessoa tá com uma coisa parecida, que ela tá preocupada, às vezes acaba me procurando. Uhum. Para esse grupo de pessoas que me procura de forma espontânea, então sim, né? Aí a gente vai ter que fazer todo o passo a passo, né? Desde da biópsia para investigação, se for o caso, até o tratamento definitivo, né? Toda a investigação, estadiamento, se for o caso, e cada conduta é individualizada. Uhum. Mas existem essas duas formas de acesso que eu recebo hoje, né? Então, tanto do paciente que vem encaminhado de outros colegas, ou do paciente que tem aí uma procura espontânea, né? Ou acha na internet, ou vê algum vídeo, né? Se Uhum. identifica com aquilo que está sendo colocado, ou vem ali por uma recomendação de algum parente, algum conhecido, né? Algum familiar que já passou comigo e aí sabe que eu trabalho com essa parte, né? Entendi. Então, se a pessoa desconfiar que tem alguma coisa esquisita, Pode pode me te procurar. procurar. Pode sim. Entendi. E tem alguma história de paciente, assim, que tu acha interessante comentar? Então, acho A que gente já comentou algumas, mas a acho que é. mais chamativa mesmo, assim, eu acho que... Histórias eu tenho várias, né? Aham. Eu poderia ficar 10 dias contando histórias aqui. Mas eu acho que a que é mais emblemática nesse sentido realmente é a história do menino que tinha a mancha no pescoço, né? Que é muito... que chama muita atenção. A pessoa que não tinha, né, o perfil, digamos assim, não era uma pessoa que se expunha ao sol da vida inteira, era, né, ruivo, mas não tinha o hábito de exposição solar regular, não usava bronzeador, não, né, ia para a câmera de bronzeamento. Então, tinha uma mancha da vida inteira, né? Mancha da vida inteira, e que foi negligenciada por muito tempo, né? E felizmente acabou sendo possível diagnosticar na fase mais inicial. Mas acho que essa é a história mais emblemática e mais ilustrativa, né, da Uhum. atenção que a gente precisa ter, né, com essas alterações que a gente percebe que muitas vezes não dá muita bola. Vai Ah, deixando, amanhã eu né? vejo, Uhum. amanhã, e aí o amanhã passa um mês, passa dois, passa seis, né, e eventualmente a gente acaba perdendo, né. Teve uma situação, agora falando em história, que eu lembro que foi uma situação muito triste, né? Tive a notícia recente, né, do falecimento do paciente. Foi uma situação de um paciente que estava em acompanhamento, né, com um médico, e ele tinha uma lesão no dorso, nas costas, e foi submetido a várias intervenções, assim, de tratamento, né? Uh, Contudo sem um diagnóstico, né? Então ele estava sendo tratado por uma coisa que não tinha sido diagnosticada. E essa coisa que ele tinha era uma lesão, né? Uma pinta saliente nas costas. E aí foram feitos vários tratamentos até que a doença foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí quando foi, né, já não se tinha mais o que oferecer de tratamento, foi decidido então fazer uma pequena biópsia. Na biópsia veio um melanoma, né? Então, quando ele chegou para mim já com uma lesão volumosa na região lombar, aqui nas costas, então foi submetido na primeira fase do tratamento do melanoma, que é retirar para poder confirmar, né, aquela medida da espessura do breslo, e aí veio um breslo de 10 milímetros, uma coisa descomunal, né? Nossa. É muito grande, né? Quando a gente trabalha com melanoma, a gente trabalha na ordem de 0 ponto alguma coisa milímetros.